Olá, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um livro que eu terminei de ler agora, que é A Revolução dos Bichos, tá? O livro é muito interessante, me chamou muita atenção, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. O livro é esse aqui, ó, do George Orwell. Eu já tinha ouvido falar várias vezes desse livro, assim como aquele outro, 1984, do mesmo autor, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui que eu queria comentar. O livro foi publicado em 1945, após o autor passar um período como jornalista na Guerra Civil Espanhola. Isso é a ocasião da Segunda Guerra Mundial, tá? Final 45, final da Segunda Guerra Mundial. E o autor se diz socialista, tá? Ele é jornalista e o que ele viu na Guerra da Espanha, que aliás eu já ouvi falar que foi uma coisa tenebrosa de sanguinária, ele começou a perceber que estava acontecendo a mesma coisa na União Soviética, que era na ocasião era a liderança de Stalin, tá? E, o que assustava ele é que na prática aquilo que acontecia era muito diferente da teoria, do que era idealizado por ele, enfim, pela própria população, né? O livro é uma fábula, onde o contexto é uma fazenda, tá? Onde você tem animais que estão sendo maltratados, aliás, isso é uma coisa até mais ou menos comum, né? Os animais são explorados e eles percebem que eles recebem poucos benefícios em relação a isso, que o destino deles é trabalhar muito e alguns são mortos no final, enfim, a gente já imagina como é que é uma vida numa fazenda. Mas nesse caso especificamente, então, era pior porque o dono da fazenda, o Sr. Jones, ele tinha um problema com alcoolismo, ele era grosseiro, ele era rude com os animais. Então, além de tudo, além de alguns animais saberem do destino deles, que era, por exemplo, ser morto, ou morrer até trabalhar até morrer, eles eram maltratados pelos donos. Então, o que acontece? Um porco ancião, um porco idoso, já percebendo que estava chegando ao final da vida, ele vai falar de um sonho que ele teve, aonde ele viu os animais vivendo de forma igualitária, numa situação melhor, tá? E é esse porco que vai dar a ideia, vai jogar a semente nos outros animais para ocorrer uma revolução, tá? Então o que acontece? Esse porco já está no final da vida, ele morre. Logo em seguida, ele comunicar essa ideia de igualdade para os outros animais, né? Ele morre e realmente ocorre uma revolução na fazenda, ocorre uma revolta, onde os animais expulsam os proprietários da fazenda. E quem toma a liderança dessa fazenda são os porcos, que no livro são os animais mais inteligentes, os porcos mais jovens, né? Bom, porém, o que acontece? A liderança fica com os porcos mais jovens, eles utilizam discursos de igualdade entre os animais, elaboram mandamentos para os animais, hinos, frases que são afixadas na parede, tá? Slogans. Ocorre uma verdadeira lavagem cerebral desses porcos líderes em relação para os outros animais. Porém, é a parte interessante da história, com o passar do tempo, o poder para esses porcos jovens começa a subir a cabeça. O que leva a gente, remete a gente ao que acontece na nossa vida, aqui na política e em outros setores da vida também. No caso, o autor aí estava remetendo à União Soviética, tá? Porém, com o passar do tempo, o poder sobre a cabeça desses porcos, então ocorre o conflito entre dois líderes jovens, tá? A tal ponto que um deles é expulso e o que assume a liderança isolado começa a culpar, começa a transformar em bode expiatório esse porco que teve que fugir para não ser morto, enfim, que foi expulso da fazenda. Então, tudo o que aconteceu de errado na fazenda antes e o que vem acontecendo atualmente é atribuído a esse porco que foi expulso, tá? E os outros animais acabam aceitando essa situação, né?
E aí é uma situação extremamente delicada. Com o passar do tempo, o passar dos anos, começa a se perceber que os porcos começam a agir que nem seres humanos. Então, eles tinham elaborado 7 mandamentos lá, por exemplo, que os animais não vestem roupa, os animais não bebem álcool, os animais não dormem na cama dos humanos, enfim, tem uma série de mandamentos que você vai encontrar no livro. Porém, com o passar do tempo, esse líder, inclusive o nome dele é Napoleão, ele começa a dar uma alterada nesses mandamentos para poder usufruir dos benefícios. Por exemplo, animais não dormem em cama, com o lençol. Então, depois de alguns anos, eles pegam e começam, eles tiram o lençol da cama e dormem na cama. E os animais depois de muitos anos, eles já não lembram direito dos mandamentos, eles vão olhar o mandamento, mas falam, nossa, que estranho, eles ficam confusos. Mas eles começam a perceber, à medida que o livro vai chegando ao final, você começa a perceber e falar, nossa senhora, esses líderes, esses porcos, esse Napoleão, que é o líder máximo, ele está agindo igualzinho, era o Sr. Jones, até pior do que ele. Isso é que leva a gente a uma reflexão profunda do que acontece na política hoje em dia, e ocorre isso há muito tempo, ocorreu na Revolução Russa. Bom, resumindo, no livro, assim como na vida real, o idealismo dá lugar à estratificação de classes sociais. Os porcos são os líderes, os cachorros representam a força militar, os cavalos são a força do trabalho e não falam nada, né? Eles usam a força, agem de forma correta. As ovelhas fazem aquilo que se espera delas, obedecem da forma como elas sabem fazer, né? E por aí vai. Então é assim, o livro é incrível, ele é fácil de ler, ele é simples de ler, ele tem um pouco mais que 100 páginas, ele tem aí um pós-fácil, etc. Mas o livro em si, ele tem um pouco mais que 100 páginas, é uma crítica nada sutil sobre a Revolução Russa e o comunismo na União Soviética, tá ok? Então é assim, o porco ancião representa Karl Marx, o idealizador do socialismo. Napoleão, o porco agressivo, que no final acaba sendo um porco assassino, porque ele provoca mortes na fazenda de quem não obedece, de quem não segue ele, representa Stalin, o grande líder russo. Bola de Neve, que é o porco que foi expulso, representa Trotsky, que na Revolução Russa era um intelectual, tá? E que acaba sendo perseguido por Stalin, e a gente vai acabar sabendo que depois ele foi até assassinado em Cuba. E, bom, isso procurar se informar sobre esse assunto, tá ok? Mas olha, um livro fantástico que eu diria assim, obrigatório para qualquer pessoa ler. Eu sei que muita gente já leu, eu sei que muita gente já ouviu falar desse livro, eu já tinha ouvido falar, e olha, só agora que eu fui ler esse livro, e olha, nota 10, vale muito a pena ler, tá ok?